A minha mãe era professora de História da Arte e de Filosofia aqui em Caxias do Sul. A mãe fundou a Faculdade de Filosofia e História da Arte na UX. Eu aprendi a fotografar com meu pai, eu aprendi também a filmar em Super 8. Aprendi a editar em moviola, sabe, fazendo filme, a editar com a música, etc. E fotografar. E para fotografar, como minha mãe dava aquelas aulas de História da Arte em slides, né, em projeção, eu é que fotografava os livros de História da Arte da minha mãe. Passava horas, vários dias, fotografando e fazendo os slides. E muitas vezes eu era o assistente nas aulas dela que ela dava às vezes no juvenil e também na faculdade. Eu que ficava ali passando os slides e tudo. Então, vivia dentro de casa com livros de História da Arte, vivia com os livros de National Geographic, essas coisas, britânicas dos meus pais. Essa mistura, se você for perceber, nós somos, minhas irmãs somos uma mistura disso. Então, a minha cultura estética foi o que favoreceu, junto com a medicina que eu aprendi. Se você pensar numa cultura estética e com o conhecimento aprendizado do corpo humano, né, o que isso pode dar? Pode dar moda, né? Porque moda é uma camada cultural, estética, que envolve um corpo humano. Uma vez eu estava no Instituto Bunka, em Tóquio, dando uma entrevista. Era para a diretora que veio me entrevistar, o Instituto Bunka é o instituto mais importante do Japão de arte, literatura e moda, são juntos. E ela me perguntou, mas como é que pode um médico ter virado um designer, né, de moda? É tão distante isso. Foi onde que eu tive a percepção, porque eu acho interessante durante entrevistas, que entrevista nos faz refletir, né? Daí que eu percebi, não, mas por que não? Acho que ela é o profissional mais apto para criar moda, é quem conhece o corpo humano. O homem, né? Por que não médico? Afinal, você desenha elementos que cobrem o corpo humano. Essa foi uma primeira relação minha, quando eu entrei na moda, né? De compreender, tirar ideias abstratas, conceituais, gosto por cor, por textura, né? A vontade de ver uma forma e transformar aquilo, né, num projeto em desenho e depois nas peças, na roupa, e depois nas coleções, e depois na fotografia ou nos vídeos e tudo. E tendo sempre uma direção de arte. Como o espírito artístico meu, a minha sensibilidade artística, realmente, eu fui entender, ela é importante para mim e acho que ela é um dos meus talentos. Tanto que eu fiz a Osklen. Fazer a Osklen em um período tão curto de tempo, ser a marca mais importante do país, sendo original, né? Sendo autoral, trazendo elementos, não só de sustentabilidade, mas da nossa cultura brasileira de uma forma tão, com uma linguagem estética universal, né? Interessante, a gente tem que ver que eu tenho Osklen no Japão, tenho Osklen na Europa, tenho Osklen nos Estados Unidos, tenho Osklen no Brasil. Culturas completamente diferentes. E todas aceitam e entendem a estética que eu coloco lá. Realmente, para ter feito uma Osklen, eu vejo hoje em dia, foi muito importante ter um conhecimento meu científico que a medicina trouxe e uma cultura estética rica que eu tive de educacional, família e de viagens pelo mundo, e um espírito de artista. Daí agora, nos últimos 8 anos, amigos meus, tipo o Vic Muniz, que tinha visto algumas fotografias minhas que eu tinha feito de Ipanema e tudo, ele olhou, cara, que lindo isso aí, não sei o quê, tá? Por que você não expõe? Eu disse, não, eu não sou artista. Não. Ele disse, não, claro que tem espírito. Eu tive outra pessoa que foi muito elegante comigo, muito legal, foi o Sting. E daí, conversando coisas, ele falou assim, Oscar, você é um artista. E muito bom ter ouvido disso. Eu não estou aqui contando para dizer nomes, mas foram 2 pessoas artistas, a minha própria irmã, Ana Amélia, que foi uma das minhas mentoras.
a Janaína Chap, uma grande pintora brasileira, alemã, né, que mora em Nova York. São pessoas, hoje, por exemplo, algumas coisas com o Fábio, eu vou aprendendo com pessoas amigas, próximas, que entendem o espírito. Existe uma troca muito interessante. Isso é uma das coisas mais gostosas que tem da arte. Daí eu comecei e fiz. A primeira exposição que eu fiz foi em Miami, durante a Art Basel. Foi o Vic Muniz que me apresentou, junto com a Sue Hostetler, que é a editora da revista Art Basel, que ela é uma grande fotógrafa. Então eu fui muito bem apadrinhado. E interessante que eu expus, então, lá fora as pessoas não sabiam que eu era design da Oscar, etc. Então não tinha esse preconceito. Então o meu trabalho foi avaliado, minhas fotos, de uma forma pura, de um novo artista. E vendi para colecionadores, na frente tudo e tal. Amigos, às vezes já disseram, pô, que legal o teu trabalho, mas tem sempre esse preconceito, né? As pessoas não aceitam. Mas eu fui exercitando ao longo do tempo, meus vídeo instalações, fiz minha residência artística em Inhotim, expus já em coletivas com grandes artistas contemporâneos brasileiros. Estou exercitando. O esporte me aproximou da natureza, porque para você ser surfista, ou mergulhar no mar, ou velejar, né, ou na montanha, esquiar, andar de snowboard, fazer trekking, tudo, a relação de sobrevivência, você tem que entender de vento, você tem que entender de orientação de estrela, orientação do nascer do sol, norte, sul, leste, oeste, você tem que compreender das correntezas, você tem que compreender da neve que pode dar avalanche, fazer tudo. Então você se aproxima do elemento da natureza e começa a compreender o que primitivamente o homem se desenvolveu. Porque o homem teve que aprender a entender as marés, as estações do ano, né? A posição do sol, das estrelas e tudo, né? A relação com os animais, a relação do que a natureza traz para si mesmo. E os esportes ligados à natureza aproximam muito. Primeiro, porque você ama o equilíbrio seu com a natureza, porque por isso que você pratica aquele esporte. Em segundo, você vê assim, isso que eu amo, essa relação com a natureza, com o meu esporte, eu preciso cuidar da natureza, não por uma questão, sei lá, romântica ou ideológica, ou etc. Não porque ela é a sua relação. Então, os esportes na natureza me trouxeram muito isso, o respeito à natureza, o respeito à preservação da natureza. Ninguém quer surfar num mar poluído, né? Ninguém quer andar numa floresta devastada que não tem nem sombra, né? Ninguém quer estar num lugar onde a neve já não é mais boa por causa da mudança climática, etc. Então, o esporte, para mim, exatamente, você perguntou para mim, né? Não é então essa coisa de, não é vencer, competir e tal, ganhar. Você não gosta de esportes assim. Gosto de esportes onde eu tenho uma relação muito minha, artística, vamos falar, com a natureza, e uma relação da natureza comigo. Você procura, né? A procura de surfista, a procura de uma onda perfeita no planeta, nos faz viajar pelo mundo todo e nos faz observar a tábua de marés, os ventos, as chuvas, as tempestades que vão mudando, né? Entender de uma geografia debaixo do mar para entender como é que as ondas quebram, né? Entender a direção do vento. Isso para conseguir chegar naquela onda perfeita. E daí chegar lá e você encontrar um equilíbrio com o que você imagina no seu estilo, por isso que cada pessoa tem um estilo. Como você vai desenhar aquela onda com o seu corpo? É uma dança. É uma dança. Para mim não é esporte. Ou se dança é esporte, ou esporte, sabe? Acho que quando se fala a palavra esporte, vem muito essa coisa de competição, muita coisa de performance física, de competição, e isso não... Por isso que eu não gosto quando dizem que eu sou um esportista. Não, não sou um esportista. Não sou. Não gosto de ser chamado de esportista.